bem? Tentando acenar aqui. Saudades suas, Celinha. Como você está? Tudo bem por aí? A gente é vizinho, mas a gente nem se vê, né? E Márcia, boa noite. Vou começar falando com Deus, né? Antes da gente bater o nosso papo. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, te agradeço, Senhor, por essa semana. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem fortalecido a cada um de nós e nos dado condição, Deus, de tomar boas escolhas e trabalhar e empreender e também, Deus, zelar pelas coisas do Teu reino. Eu te agradeço, Deus, pelo privilégio que é te servir, porque não é mérito, mas é um privilégio, Deus, poder te servir em qualquer que seja a condição, seja nas coisas pequenas, seja nas coisas grandes. Eu sou grato ao Senhor, porque que seria de mim se não fosse o Senhor? E Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que estão comigo, esses irmãos tão queridos, tão fiéis, Pai, que permanecem com o Senhor e permanecem firmes com o Senhor. E eu te agradeço e te louvo para a vida deles, Deus, te pedindo que o Senhor nos guarde, Pai, como a Tua igreja, como o Teu povo, que o Senhor nos ajude a caminhar na direção que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Olá, Deus. Boa noite. Bom ver você. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
pessoal que chegou depois, a Bel. Ei, Bel. G.L. Oliveira. Seja bem-vinda também, tá? Queria cantar mais uma música. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor venha moldar o nosso coração para que a gente seja semelhante ao Senhor. Porque sabemos o tão humanos que somos, o tão falhos que somos e o quanto precisamos do Senhor para que a gente permaneça, para que a gente floresça, para que a gente cresça, Senhor. Nos ajuda, Deus, nesse momento agora de palavra, de oração, a, junto com os irmãos, estarmos de ouvidos atentos e de coração aberto para tudo o que for colocado aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Roseli, seja bem-vinda. Henrique, seja bem-vindo. Márcia, tenho medo de entrar na sua casa e nem sair. Essa Márcia é uma comédia, né, gente? Só quem conhece que sabe. Então, gente, hoje consegui fazer a live, né? Porque a semana tem sido muito corrida, tanto para mim quanto para a Flávia. E a gente podia até contar com um pouco mais dos irmãos aí nesse sentido de partilhar com a gente a live, né?
porque o que a gente vem para fazer aqui é orar pelas pessoas, pelos pedidos que a gente tem, e quando realmente o Espírito quiser, a gente partilha uma palavra. E eu queria ler uma palavra com vocês, porque fala um pouco comigo, né? Tem a ver com o que eu vivi um pouco essa semana, e fala o seguinte, está lá em Tiago, você pode só ouvir, não precisa nem abrir a sua Bíblia, mas está lá em Tiago, capítulo 3, e fala assim: quem é o sábio? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Ela não é espiritual, mas ela é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, depois ela é amável, depois ela é compreensiva, depois ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e ela é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém. Oi, meu bem, estou vendo que você entrou agora. Então, gente, essa palavra fala um pouco sobre sabedoria, né? Como eu sempre tenho dito aqui e repito, sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Sabedoria é você aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu. E quando você aprende algo, na maioria das vezes, sendo bem sincero com vocês, a gente aprende mais errando, quebrando a cara, batendo a cara no muro, do que observando o erro dos outros, né? Seria excelente se a gente tivesse o dom de aprender com o erro dos outros. Então, a gente só de fazer a leitura da própria Bíblia, a gente não teria mais que preocupar com esse problema, porque a gente iria ver os erros de Davi, a gente iria ver os erros de Jeremias, a gente ia ver os erros de Moisés, a gente ia ver os erros de Paulo, e aí a gente não ia ter mais que preocupar se a gente aprendesse pelo simples fato de observar, de analisar. Só que o que acontece é que não, a verdade é que a gente aprende quando a gente passa pelaquela situação, a gente aprende de fato quando a gente tem o que Pedro chama de conhecimento, mas um conhecimento experiencial, de uma experiência que você teve, né? Estou tentando lembrar a palavra no grego, não sei por que eu estou com essa mania agora, mas eu estou tentando lembrar a palavra. É porque o conhecimento, ele tem um sentido, e o conhecimento que Pedro está falando, que é um conhecimento de experiência, tem outro sentido. Independente, epignosis. Gnoses, conhecimento, epignosis é o conhecimento que você tem diante da experiência com Deus. E aqui, o que o livro de Tiago está falando é exatamente isso, olha. A sabedoria, ela tem que ser não apenas de falar, não apenas de ouvir, mas ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser realmente vivida, ela tem que ser experienciada mediante o quê? As boas obras praticadas. De que forma que a gente pratica as boas obras? A gente pratica as boas obras para a gente se gloriar, a gente pratica as boas obras para a gente falar, nossa, como eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Será que a gente pratica as boas obras para falar, nossa, eu sou um ser humano legal? Será que eu pratico as boas obras para falar, nossa, eu sou melhor do que aquele outro? Nossa, eu ajudei tantos mendigos na rua, eu dei de comer a tantos pobres. Será que eu pratico a obra social para me vangloriar, para me aparecer? Então, o livro de Tiago está falando para a gente aqui que a gente deve fazer as boas obras e praticar as boas obras, mas com a humildade. E fala que essa humildade provém exatamente da sabedoria. Quando a gente vive um pouco mais e a gente tem um autoconhecimento maior e a gente consegue enxergar dentro de nós
ainda que depois, mas em algum momento a gente consegue enxergar dentro de nós o impostor que vive dentro da gente, aquele que nos sabota, aquele que faz com que a gente queira lá no fundo aparecer sim, que a gente faça o bem ali pelo simples fato de querer aparecer, sabe? Habita dentro da gente essa carne, sabe? A nossa carne mesmo, assim, ó. Isso aqui está em nós, então a gente não tem como vender, não tem como sumir com isso, está dentro da gente. Então a gente precisa sempre vigiar e viver com sabedoria, que é basicamente você viver com humildade, você não se achar melhor do que ninguém, você reconhecer que você pode aprender com o outro. Tem diversas formas de você viver uma vida com sabedoria. E aí, Tiago dá um exemplo aqui pra gente, falando o seguinte: contudo, se vocês abrigam no coração a inveja amarga, e a inveja, gente, o gatilho da inveja é a comparação. O gatilho da inveja é você ficar comparando as coisas, comparando o que o outro tem com o que você não tem, comparando o que o outro, a atenção que o outro teve que você não teve. A inveja, ela começa a ser plantada com esse pequeno gatilhozinho da comparação. Então, a comparação não é algo que Jesus indica que a gente deva fazer, principalmente comparar pessoas com pessoas, né? E aí ele fala o seguinte: quando tem no coração a inveja amarga, o que é amarga? A inveja é uma coisa horrorosa, só quem bebe que sente o fel, o sabor amargo da coisa. E a ambição egoísta. E essa ambição egoísta é tão séria, mas tão séria, que tem pessoas que vivem só para si mesmos. Então, quando ela tem no coração uma ambição egoísta, ou seja, ela quer o dela acima de todos, ela quer que a vontade dela apenas seja feita, ela não se importa se ela está passando por cima de alguém, ela não se importa se ela está puxando o tapete de alguém. Então, se você abriga no seu coração essa ambição egoísta que o Tiago está falando, ele está dizendo que isso não é sabedoria, isso não é reino de Deus, isso não é evangelho, isso está distante de ser qualquer coisa que tenha a ver com sabedoria. Porque sabedoria é realmente viver uma vida de humildade, uma vida onde você é um aprendiz. Essa é a grande lição que a sabedoria traz para a gente. A sabedoria, quando Salomão ele vai pedir sabedoria para Deus, o que ele reconhece? Ele reconhece que ele precisava de ter sabedoria, ele se reconhece como um aprendiz, como alguém que não tinha e que precisava. Então, se você quer ter sabedoria, reconheça-se como alguém que não é sábio. Reconheça-se como alguém que precisa aprender sobre Deus, que precisa aprender sobre a sabedoria, que precisa aprender sobre os seres humanos, que precisa aprender sobre sociedade, que precisa aprender sobre política, que precisa aprender sobre saúde, porque você não sabe tudo, ninguém nasce sabendo tudo. Então, para você ter a sabedoria, você precisa buscar, você precisa abrir o seu coração e abrir os seus ouvidos para que alguém fale, para que você ouça o que o outro está falando e você consiga filtrar, você consiga discernir, você consiga amadurecer isso. E ele fala que onde tem, então, essa inveja amarga e essa ambição egoísta, ele fala que ali é pura perdição. E ele fala assim que onde tem isso, ele fala assim, há uma confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males, aí há briga, aí tem roubo, aí tem discórdia, aí tem pai brigando com filho, filho brigando com pai, marido brigando com mulher, irmão brigando entre irmãos, gente brigando por causa de dinheiro. Onde tem a inveja amarga e essa ambição egoísta que só olha seu próprio desejo, que eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim, não me importa, eu pago as minhas contas. Quando você só pensa em você, a Bíblia está dizendo que você está indo para um terreno de confusão e toda espécie de males. E aí no finalzinho da carta aqui de Tiago, né, no capítulo 3, ele vai fazer o contraponto. Ele vai falar, olha, mas a sabedoria que vem do alto, que não é uma sabedoria humana, que é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria diferente dessa sabedoria que a gente vê por aí, através da filosofia, através das religiões que a gente percebe, é uma sabedoria totalmente diferente. E ele fala, primeiro que ela vem do alto, ela já está acima da gente, ela não vem de nós, ela vem de cima. A gente é pequeno, está maior do que a gente. E, além de tudo, ela é, antes de tudo, ela é pura.
ela não é contaminada. Por exemplo, a nossa sabedoria é uma sabedoria muito contaminada. Nossa sabedoria, ela começa aqui, passa por uma experiência ali, aí a gente vive uma coisa totalmente diferente dessa sabedoria, mas ela permanece. Então a nossa sabedoria, ela vai sendo construída e desconstruída e diluída, sabe? A nossa sabedoria, ela é muito volátil, ela dura alguns tempos e ela para. A gente vê a ciência, está cansada de inovar, cada vez surge um remédio novo, surge uma teoria nova, mas ela vai se modificando, ela vai mudando, porque ela não é pura, ela é realmente misturada. E aí ele fala que a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. A sabedoria que vem do alto, ela não vem para te trazer argumentos de guerra, ela não vem para te trazer argumentos de discussão. Ela não vem para te trazer assim aquela vontade de ganhar numa discussão, aquela vontade de eu estou certo, você está errado. Não, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela quer pacificar o seu coração, ela quer pacificar o seu lar, ela quer pacificar a sua família, ela quer pacificar o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho. Então a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. E porque ela é pacífica, ela é também amável e amadora. Ou seja, ela ama e ela se torna amável, todos que podem chegar até ela. Todos são bem-vindos, não tem ninguém que não é bem-vindo no ambiente da sabedoria. Então a sabedoria não faz acepção de pessoas. E aí eu quero deixar claro para vocês que a sabedoria não faz acepção de pessoas mesmo. Não quer saber se é baixo, se é alto, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é gay, se é hétero. Ela não quer saber. A sabedoria, ela é amável. Ela convida as pessoas para conviver. Inclusive tem um termo que eu aprendi na antropologia que fala o seguinte, chama etnocentrismo, que é você achar que a sua cultura é superior à cultura do outro. E junto com esse termo etnocentrismo vem um termo que chama alteridade, que é um termo que vai designar o seguinte: a alteridade é você convidar alguém para partilhar com você aquilo que ele está vivendo. É você abrir o seu coração para aceitar o outro na individualidade que ele tem, da forma como ele é. Então a alteridade é um convite para a convivência. Então a sabedoria que vem do alto, ela é também, por ela ser amável, ela é compreensiva. Está falando aqui na Bíblia, não sou eu que estou falando. E quando ela é compreensiva, quer dizer que ela compreende. É óbvio, né? Mas eu tenho que falar. Ela compreende. Então ela está num ambiente que, quando você tem a sabedoria do alto, o que você vai fazer no seu ambiente? Tentar ser compreensivo. Compreensivo com quem não está pronto ainda, compreensivo com quem ainda não está 100%, compreensivo com quem ainda está sendo tratado, compreensivo com quem não quer se tratar. Porque você precisa compreender algumas coisas, você precisa ser mais humilde. E a sabedoria que vem do alto, então, nos torna compreensivos. E nos torna também, aqui a Bíblia está falando, olha, no versículo 17 do capítulo 3 de Tiago, que ela é cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Então, a sabedoria que vem do alto faz com que o nosso coração, antes de julgar alguém, ele se coloque primeiro no lugar da pessoa. Ele seja mais empático. Antes de denunciar alguém, antes de jogar pedras em alguém, seja cheio de misericórdia. É isso que a Bíblia está falando para a gente. E misericórdia, gente, eu acho que vocês estão cansados de saber, mas às vezes pode ter alguém que não sabe, é Deus colocando o coração dele, a córdia dele, na nossa miséria. Então, quando Tiago está falando aqui para a gente que a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia, ela está dizendo que nós podemos então pegar o nosso coração e colocar ele também na miséria do outro, na condição que o outro estiver, não interessa. Então, cheia de misericórdia, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, como a gente conversou domingo passado, os bons frutos que vêm do reino, que a gente estende. E o que mais que a sabedoria que vem do alto ela é imparcial. Ela não julga só por causa do partido político que a pessoa tem, ou do candidato que a pessoa gosta. Ela é imparcial. Ela não julga só por um ato, ela não julga só por uma parte, ela julga de maneira imparcial. Ela olha sempre os dois lados. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial porque ela não faz acepção de pessoas.
Eu acho que está ficando bem claro, né? E por último, ela é sincera. A sabedoria que vem do alto, ela é sincera porque ela não é hipócrita. A sabedoria que vem do alto nos encoraja a ser quem somos, nos encoraja a não ter duas faces, nos encoraja a não ser hipócritas, nos encoraja a reconhecer quando erramos, a pedir desculpa quando a gente falha, nos encoraja a levantar quando a gente cai. Essa é a sabedoria que vem do alto. E aí ele vai fechar esse capítulo falando o seguinte: o fruto da justiça, ele se semeia, ou seja, ele é plantado em paz. Para quem? Para os pacificadores. É mais ou menos assim: quem tem paz vai plantar paz, quem tem guerra vai plantar guerra. E ele fala que essa justiça, então, né, que ela se semeia em paz para os pacificadores, porque quem não é pacificador não está querendo saber de paz, ele está querendo fazer a vida do outro um inferno. Quem não é pacificador, quem não tem essa sabedoria do alto, vive uma vida medíocre, uma vida abaixo da média, uma vida que se preocupa mais com os outros para poder não ficar olhando para a sua própria vida e não lembrar dos seus próprios problemas, dos seus próprios gigantes, porque todos temos problemas, todos temos gigantes, todos temos defeitos e precisamos mudar isso. E aí ele fala o seguinte, que esse fruto da justiça semeia-se em paz, ou seja, o fruto da justiça, a justiça é feita com amor. Não tem justiça se não tiver amor. Você pode estar certo com a verdade que seja, mas se essa verdade não tiver banhada em amor, consagrada em amor, intencionada em amor, ela simplesmente não vai obter nenhum fim de paz. Pelo contrário, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Essa é a palavra que eu tinha para partilhar com vocês. Desculpa se eu demorei muito hoje, mas eu acho que ela era necessária dentro do que eu vivi essa semana, dentro do que eu orei. E eu acredito que Deus possa estar falando com você onde você está. E se Deus falou, faça como o Tiago está informando. Olha, pega esse conhecimento que eu trouxe para vocês, que a Bíblia trouxe para vocês, eu estou partilhando isso com vocês, e vive isso. Joga para dentro do seu coração e vê aonde que você precisa mudar, aonde que você precisa se analisar e se entender e se recomeçar, para você então prosseguir dando frutos e frutos de justiça para esse reino que é tão maravilhoso, né? É isso, gente, essa palavra que eu queria partilhar com vocês. A gente chegou em setembro, né? No mês de setembro, ano passado, a essa altura, a gente já estava fazendo a nossa campanha de Setembro Amarelo, né? A gente fez uma campanha muito legal ano passado sobre vidas ressignificadas. Foi muito bom, apesar de que a gente não teve todo aquele envolvimento que a gente esperava, mas eu gostei bastante. Eu acho que muita gente, de fato, teve uma experiência significativa com o que a gente estava querendo comunicar naquela época, que era o sentido da vida, que era a possibilidade de você recomeçar a sua vida em Cristo, né? E a gente fez até um vídeo do Adelson na época, né? Um pouquinho antes do Setembro Amarelo. E esse ano eu não pensei em nada ainda, mas para ser bem sincero, eu não pensei porque a nossa igreja, a Igreja Batista Mineira, é uma igreja que tem muitos simpatizantes. A gente tem muitos fãs até. Muita gente que simpatiza, que curte, compartilha, mas a gente tem poucos membros. A gente tem pouca gente que assume responsabilidade, que assume compromisso. E isso é algo muito sério. É uma deficiência que a gente está tendo hoje de pessoas que se sintam responsáveis por essa obra, pela Igreja Batista Mineira. E eu estou falando isso porque, de verdade, eu tenho muita fé na nossa igreja, eu tenho muita fé nos membros da nossa igreja, de confiar na experiência com Deus que vocês tiveram, eu tive, vocês tiveram. E eu acredito que a gente precisa realmente estruturar um pouco mais a nossa forma de se organizar e as nossas decisões, por exemplo, se a gente vai voltar, quando vai voltar, como que vai ser, como que estão as nossas contas. Eu acho que a gente precisava fazer isso mais no coletivo, porque vários irmãos às vezes me perguntam, me chamam, conversam comigo, mas acaba que como igreja mesmo, como grupo, a gente conversa muito pouco. Porque quando a gente se reúne, geralmente não está todo mundo, ou um falta, ou um vem depois, ou um não pôde vir.
e vocês sabem que eu sou muito compreensivo com isso. O meu jeito de pastorear é exatamente dando liberdade para as pessoas. Eu não quero prender ninguém, eu quero que vocês sejam livres, que vocês cresçam, que vocês floresçam, e o que depender de mim, eu quero é que vocês sejam livres em Cristo e que vocês se submetam a essa liberdade de Cristo, porque a liberdade em Cristo é um senhorio. O Cristo é o Senhor da minha vida, então eu não posso fazer da minha vida o que eu quiser. E quando o Cristo é o Senhor da minha vida, quer dizer que as coisas dele também são minhas. E se as coisas dele também são minhas, quer dizer que eu preciso me responsabilizar, eu preciso me envolver. E eu estou querendo marcar uma reunião, pode ser via Zoom também, Flávio, uma boa ideia. E a gente podia fazer isso num domingo, que eu acredito que domingo não tem como, né? Assim, considerando a agenda de todo mundo, não é possível que domingo a gente não conseguiria se reunir. Então eu acho que sem ser esse domingo, no outro domingo, vou fazer uma pauta para a gente discutir, para a gente conversar, e quero muito que vocês participem, quero muito que vocês opinem, tá bom? Porque a gente está recebendo um membro novo, a Roseli está aqui, a gente já recebeu ela domingo, assim, eu recebi ela domingo, que ela foi na igreja, manifestou desejo de querer se tornar membro, então a gente precisa recebê-la com mais carinho, a gente precisa lembrar quais são os irmãos da nossa igreja, o que eles estão precisando. Tem irmão da nossa igreja passando necessidade, e eu preciso da ajuda dos irmãos para poder sondar isso tudo, né? Para poder saber quem está precisando de ajuda, para saber quem está precisando de um aconselhamento, quem precisa de algum bem material, alguma necessidade que está passando. Então é algo que a gente precisa como igreja estar atento, tá bom? Então fica essa palavra para vocês, vou marcar, sem ser esse domingo agora, no outro, tá bom? E esse domingo, tá? Eu até tinha falado com a Roseli que a gente não ia ter culto esse domingo presencial, mas eu queria reunir presencial esse domingo. Não estou falando que a gente vai voltar especificamente, mas eu faço questão de me reunir esse domingo. Eu tenho isso no meu coração e quero muito que, se os irmãos puderem, estejam comigo, estejam presentes, todo mundo que puder, que não tiver nenhuma restrição, vai de máscara, a gente tem uma distância lá, mas eu queria muito que vocês que puderem estivessem presentes, tá bom? De todo jeito a gente vai transmitir pelo Instagram a nossa live, e você pode participar também de casa, você que não pode ir presencialmente, tá? Fica à vontade, não se sinta constrangido, por favor, a gente quer que você fique à vontade. Bom, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu tenho alguns pedidos. Eu quero agradecer pela vida do meu sobrinho que nasceu, maravilhoso, está lá já dando todo o trabalho do mundo, graças a Deus. Quero orar também pelo tratamento que a Bárbara começou a fazer, minha esposa, que ela está com, não sei como é que é o nome, mas é um problema muscular que causa uma dor de cabeça, e aí ela já mandou fazer um aparelho, está super feliz porque descobriu a causa das dores de cabeça que ela tinha. Então orar para que esse tratamento dê certo, né? Para que ela pare de sentir dor, porque Deus me livre de ficar sentindo dor. Também alguém mandou um pedido no grupo, vocês lembram? Alguém mandou um pedido lá no grupo, eu não lembro. Acho que foi a Abel. A Abel pediu pelo filho dela. O filho dela está desempregado. O filho dela é homossexual, tá, gente? E precisa do amor de Deus, da mesma forma que eu e você. Então, se você souber de algum lugar que precisa, eu não sei qual é a profissão dele, mas me procura, que eu vou pedir a Abel um currículo dele para a gente poder ajudar ele se recolocar, tá? Já orei por ele, oro muito por ele, porque por ser o homossexual, gente, eu faço questão de falar isso porque eu tenho muitos amigos homossexuais e que sofrem com isso, sofrem assim de ser expulso de casa, de apanhar de pai e mãe, de várias coisas que não vão resolver o problema dele, e pelo contrário vão trazer mais traumas, mais problemas. Então eu peço oração por ele, porque ele já vivenciou muito trauma nessa área, e a gente, como povo de Deus, a gente tem que fazer o quê? Ter sabedoria, a sabedoria que a Bíblia fala pra gente, que é uma sabedoria de compreensão, de misericórdia, de graça, de abraço, sabe? De uma sabedoria que traz uma passividade, que traz a gente para amar, para encorajar, para fortalecer, e não para piorar a situação. O povo de Deus tem que estar ali como mão de Deus para levantar e não para realmente derrubar. Pediu para arrumar emprego para a mãe e para o filho. Orar pela mãe, na verdade, orar pela mãe, pelo coração dela, como ela está se sentindo.
e pelo emprego do filho. Amém. Mais algum pedido, gente? Vocês têm algum pedido aí? Eu quero orar pela Bruninha também. Bruninha tá aí? Tá, a Bruninha tá. Tô vendo, mandou palminhas aqui. Mandou oração. Bruninha, eu tô com saudade. Essa semana eu fui no psicólogo, falei com ele que eu tenho uma dificuldade de ligar para as pessoas, sabe? Eu às vezes prometo que vou ligar para alguém e eu não ligo. Me desculpem, meus irmãos, peço perdão a vocês, mas isso acontece. Eu procrastino ou alguma coisa acontece. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito, que às vezes não dá tempo nem de terminar meu trabalho. Por exemplo, tem cliente me esperando ali agora, mas eu não vou trabalhar mais hoje, já parei. Mas assim, vocês que me conhecem sabem que a minha intenção é realmente querer ajudar, querer ligar, querer dar atenção, mas eu não consigo. Então, assim, eu espero que você esteja bem, viu, Bruninho? Eu senti muita saudade sua, assim, não sei porquê. Acho que a gente conversou um tempo e depois a gente não conversou mais, mas que bom que você está bem. Espero que você, sua família, esteja bem. Eu estou conversando mais com seu pai, porque eu trabalho para ele também, do que com você, né? Mas, enfim. Gente, é isso então, os pedidos. E obrigado por vocês participarem dessa live e orarem comigo. Eu fico muito feliz quando vocês participam. Tá, quando você precisa, você liga. Isso mesmo, Márcia, me liga mesmo, invade minha vida que me ajuda. Se depender de mim, eu sou muito devagar e eu espero que meu psicólogo me ajude a trabalhar um pouco isso, essa questão de ser mais assertivo, né, com as coisas que a gente fala, que a gente pretende fazer. E já pensando em Setembro Amarelo, eu queria que as ideias que fluírem no coração de vocês para o Setembro Amarelo, que vocês mandassem para mim, compartilhassem no grupo, e aí a gente vai junto tentando fazer algum movimento legal para o reino de Deus aqui, tá bom? Estou contando com vocês. Bom, não tem mais nenhum pedido, eu vou orar. Obrigado, Márcia. Senhor, eu te agradeço mais uma vez por esse dia, eu te agradeço pela vida de cada um desses irmãos que estão comigo, aqueles irmãos que não puderam entrar, Deus, que não tiveram a oportunidade de entrar hoje. Que o Senhor os abençoe onde eles estiverem, o Senhor sabe o quanto eles são preciosos para o Senhor. Eu tenho visto, Deus, a Tua obra que excede aquilo que a gente planeja, excede aquilo que a gente pensa, que a gente imaginava. A Tua obra ela é muito maior, Senhor. E a forma como o Senhor faz é muito maior do que a forma como eu poderia fazer, como os pastores, os irmãos na igreja poderiam fazer. Por isso que a gente só tem a incrível missão de confiar no Senhor. A nossa missão é permanecer confiantes no Senhor, confiantes de que o Senhor não nos abandonará, que o Senhor não nos deixará cair, que o Senhor não nos deixará desanimar, mas que o Senhor permanecerá e andará ao nosso lado. É isso que eu acredito e é isso que me mantém firme, é isso que me mantém o meu compromisso com o Senhor e com a igreja, que é do Senhor, que não é minha, que não é problema meu, mas que é um problema do Senhor, e que o Senhor, pela graça, pelo favor, me dá esse privilégio de liderar, de ajudar, de abençoar meus irmãos e também, Deus, de ser abençoado por esses irmãos que me ensinam tanto sobre a vida, me ensinam tanto sobre os problemas da vida, sobre as coisas boas dessa vida. Muito obrigado, Deus, eu sou muito feliz na Tua presença e muito feliz de ter uma igreja como a minha, uma igreja de gente livre, de gente que não é legalista, gente que não é fundamentalista, gente que não é com ideologias esquisitas, que acreditam que a fé vem de uma barganha, mas uma igreja que tem uma fé saudável, uma fé sincera, um coração honesto diante do Senhor. Sou grato, Deus, porque é o Senhor, é o Teu Espírito Santo em nós. Não é mérito meu, não é mérito dos pastores que passaram pela IBM, é simplesmente o poder do Teu amor, o poder do Espírito Santo, a graça que nos envolve, nos abrange, nos aperta e nos torna mais vivos, Senhor. Pai, nos ajuda nesse mês de setembro, que é o mês onde a comunidade, a sociedade está fazendo o Setembro Amarelo, está tentando falar sobre a vida, está falando sobre suicídio. Nos ajuda, Deus, a trazer um pouco de luz para esse assunto, a trazer vida que sai da Escritura, vida que sai da nossa vida com o Senhor, para essas pessoas também. Eu te oro, Deus, por meus irmãos e por esses pedidos que a gente colocou, que o Senhor conhece, que o Senhor já o sabia, mas que nós fazemos diante dos irmãos para que nós também ficamos sabendo, para que a gente possa compartilhar e aquele que puder ajudar, ajudar também e fazer conhecida diante do Senhor a nossa necessidade, Pai. Assim nós choramos, confiando no Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Boa semana para vocês.
Bom restinho de semana, né? A gente se vê domingo, se Deus quiser. Beijo. Fica com Deus.